Namaskar, um ótimo dia a todas. Que bom estarmos aqui, iniciando esta manhã, iniciando esta semana, que é a última semana do mês de agosto, né? E vamos iniciar nossa prática então com preparatório somático. O que eu pensei para o início dessa aula é uma prática que vai ajudar bastante na liberação dessa região escapular, ombros, tensões nessa parte de trapézio, né? Que com o frio a gente às vezes acaba tensionando bastante e é um lugar bastante dolorido para muitas pessoas. Então essa prática a gente vai fazer deitada de lado, mas eu convido vocês inicialmente para o nosso centramento, onde a gente vai deitar em Shavasana, né? É o nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada lá no final da aula, né? Então Shavasana é por onde a gente começa e termina a nossa aula de Tantra Yoga. Então convido vocês para deitarem de costas, pernas estiradas, braços ao longo do corpo, preferencialmente as palmas voltadas para cima. E nos lugares mais frios, como aqui onde eu estou, muito importante uma cobertinha para proporcionar também o conforto térmico, já que a gente vai ficar um tempo deitadas. E a temperatura do nosso corpo baixa ainda mais quando a gente fica mais parada ou com movimentos mais lentos. Então providenciem isso também. E a gente inicia a nossa prática buscando uma conexão. Primeiro, do nosso corpo com o chão. E aí a gente convida a nossa mente para assumir uma postura de observadora desta experiência. Que a gente possa fazer uma observação gentil, atenta, livre de qualquer julgamento ou expectativas, que a gente esteja ali de uma forma bem amorosa, convidando a nossa mente para o estado de presença. Então, vamos sentir esse corpo que se deita no chão. Que relação o nosso corpo estabelece com o chão agora? Que sensações estão presentes? A atenção de você se volta para alguma parte específica do corpo? Se sim, por quê? O que se percebe ali? Tensão, dor, desconforto? Ou o contrário, uma sensação de conforto, de bem-estar? E passa por todas as partes do corpo, dos pés até a cabeça.
E agora traz a atenção para a respiração. Só atenção. Nesse momento não existe nenhuma intenção de modificar o ritmo, de fazer um exercício respiratório, um pranayama. A gente quer observar como é que o nosso corpo respira, levar consciência para a respiração. Ela acontecendo naturalmente. Primeiramente, vocês podem perceber se essa respiração está mais curta, mais na região do tórax, ou se ela se expande e a gente observa o abdômen se movendo, expandindo na inspiração, contraindo na exalação. Depois a gente observa as narinas. Observem o ar entrando pelas narinas. Observem a temperatura desse ar que entra e a temperatura do ar que sai. E por fim, procurem observar, essa é uma observação mais sutil, mas vale a pena a gente tentar. Será que o ar entra pelas duas narinas da mesma forma? Ou uma das narinas está mais aberta, recebendo mais esse ar? Observe. E agora eu convido vocês para registrar esse nosso momento, a maneira como vocês estão agora em Shavasana, corpo físico, respiração, no início da prática, para que a gente possa comparar com outros momentos. Então, observem corpo, observem respiração. E agora eu convido vocês a deitarem de lado. Nós vamos iniciar deitando para o lado esquerdo. Depois a gente vai fazer para o lado direito. Deitado para o lado direito, mas vamos iniciar deitadas para o lado esquerdo. Então, nós vamos deitar para o lado esquerdo, as pernas vão estar flexionadas. O braço esquerdo, ele vai estar estendido à lateral, bem na altura do ombro. O dorso da mão encosta no chão. E a mão direita vem e se coloca sobre a palma da mão esquerda. Então, a gente vai ficar com as palmas das mãos unidas. Sintam o corpo nessa posição. A respiração aqui é livre, é natural. E nós vamos agora começar o movimento com essa mão que está por cima, de deslizar a mão em direção ao chão. Então, como se a gente quisesse pegar uma coisa lá na frente. E volta bem devagar. E esse momento inicial a gente vai explorar
a sensação de contato das palmas das mãos e essa sensação de deslizar a palma da mão direita sobre o chão e voltar. Então, contato da palma da mão direita com a palma da mão esquerda e contato dessa palma da mão direita com o chão. Faça um movimento de forma bem lenta, para que a gente possa explorar, perceber, sentir. E agora a gente pode incluir a respiração, se vocês já não estavam percebendo, colocamos a intenção de inspirar quando a gente leva a mão em direção ao chão e exalar no retorno. E aí o movimento agora ele segue o ritmo da respiração. Quando eu inspiro eu vou, quando eu exalo eu retorno. E agora eu convido vocês a explorar a percepção em outras partes do corpo, porque a gente estava levando atenção para a mão, contato de palma. Agora vamos observar lá na região do ombro, da escápula direita. O que esse ombro precisa fazer para esse avanço e o recuo? O que a escápula precisa fazer? Sintam essa escápula se movendo, deslizando. E agora levem a atenção para a cabeça. O que acontece com a cabeça de vocês naturalmente quando a mão avança e quando as palmas voltam a se encontrar? Lembrando que na prática somática a gente sempre sugere, não façam movimentos com dor. Se precisarem fazer pausas, mesmo enquanto eu estiver conduzindo, sintam-se à vontade. O movimento precisa ser fluido, prazeroso. E através do movimento no corpo, a gente ancora a mente, a gente refina a nossa capacidade de percepção. E agora, de fato, deem uma pausa, permaneçam nessa posição, deitadas de lado, pernas flexionadas, as palmas das mãos em contato. Percebam a respiração. E agora nós vamos fazer o movimento oposto. Agora essa mão direita ela vai recuar, ela vai ir em direção ao antebraço esquerdo e vai voltar. Só tem uma regra aqui, o cotovelo direito ele não dobra, não flexiona. Então o braço direito ele permanece retinho. E a gente faz esse movimento agora de
recuo. Então a mão direita ela desliza em direção ao antebraço e volta no contato com a palma. Façam esse movimento algumas vezes, de forma bem gentil, bem lenta, bem natural. Explorando primeiro esse contato da palma, a palma da mão em contato com o antebraço, volta em contato com a palma da mão esquerda. A respiração acompanha, da mesma forma a gente inspira quando vai, exala quando volta. Agora leva a atenção para o movimento de ombro, de escápula. Como é que a coluna se ajusta para esse movimento acontecer? De que forma ombro e escápula esquerda, que estão em contato com o chão, contribuem com esse movimento que está acontecendo aqui no braço direito, na mão direita. E por fim, observem a cabeça. O que acontece com a cabeça agora? Percebam que naturalmente existe uma tendência da gente olhar lá para o teto. E deem uma pausa, permanecendo deitadas de lado, se isso for confortável. Qualquer desconforto no ombro, nesse ficar deitado de lado, vocês podem fazer ajustes ou deitar de barriga para cima por alguns momentos e depois retomar, deitar de lado. Ou vocês podem também colocar um travesseirinho, alguma coisa para apoiar, ajustar. Então fiquem à vontade para fazer quaisquer ajustes com a intenção de facilitar esse contato com o chão. E agora a gente vai fazer um último movimento para esse lado, que é um movimento que une os outros dois movimentos anteriores. Então a gente vai inspirar e a mão desliza lá para frente, como se quisesse pegar uma coisa lá no chão, e aí ela volta e recua em direção ao antebraço. E observem aqui como o corpo todo, de alguma forma, está envolvido nesse movimento. Quando a mão avança, a cabeça, o nariz quer chegar lá no chão, ele encosta no tapete. Quando a mão recua, a gente olha lá no teto. A escápula vai deslizando. A nossa coluna vai se ajustando. E a gente vai percebendo o nosso corpo soltando, essa região da caixa torácica liberando, as musculaturas da região que envolvem ombro, escápulas, costelas, recebendo esse movimento leve, fluido. E pode ir pausando agora. Pausem no movimento, deitem-se em Shavasana,
pernas estiradas, braços ao longo do corpo, palmas das mãos voltadas para cima. E sintam o corpo nessa posição. Primeiramente, levem a atenção para o lado direito. E depois comparem com o lado esquerdo. Compara o ombro direito com o ombro esquerdo. Escápula direita, escápula esquerda. Braço direito, braço esquerdo. E todo o corpo. Peguem aquele registro do corpo que se deitou no chão lá no início da prática. Como está esta relação corpo e chão agora? E a respiração? Como vocês respiram agora? Agora eu convido vocês a deitarem para o lado direito. Então a gente vai mudar a posição. Vamos fazer agora a prática para o outro lado. Posicionem-se deitadas para o lado direito. E a mão direita naturalmente esticada na lateral, na altura do ombro. A mão esquerda vem e se posiciona em cima. As palmas estão em contato. E agora, de forma bem lenta, bem natural, a gente vai fazer primeiro o movimento de avançar esta mão e depois ela volta no contato com a palma da mão direita. Já podemos fazer usando a respiração como o elemento que vai ditar o ritmo desse movimento. A mão avança, eu inspiro, a mão recua, eu exalo. Deem uma pausa, descansem por um momento, sintam o corpo deitado assim de lado. Agora a gente vai fazer um movimento de recuo. Então a gente inspira e essa mão esquerda ela vem em direção ao antebraço e volta no contato com a palma da mão direita. Inspira quando vai, exala quando volta.
Observe, dá uma pausa. Observa o corpo, observa a respiração. E agora nós unimos então os dois movimentos. A gente inspira e a mão avança, querendo pegar uma coisa lá na frente. E exala, ela recua e vem em direção ao antebraço. O movimento ele pode ser curtinho, façam bem dentro das possibilidades, respeitando o corpo de vocês. Aqui a nossa intenção é estar presente durante o movimento. A nossa atenção primeiramente vai para esse contato da palma da mão esquerda com o chão, com a palma da mão direita, com o antebraço direito. Depois a nossa atenção vai lá para a região do ombro, da escápula, a coluna. Como é que a coluna como um todo se move para que essa ação possa ser realizada? E a cabeça? Como é que a nossa cabeça se movimenta para esse comando acontecer? E lá na bacia, será que de alguma forma a bacia também está participando desse movimento? E o lado que está por baixo, o lado direito, de que forma ele participa? É possível perceber que um dos lados, estando em contato com o chão, ficou mais fácil, mais fluido. E agora a gente vai dando uma pausa. Vocês podem deitar em Shavasana, observando como é que o corpo recebeu essa prática. Observem o corpo. Em contato com o chão. Observem o lado esquerdo do corpo. Comparem com o lado direito. Peguem aquele registro de como o corpo estava no início da prática, no momento de pausa após o lado direito estar voltado para cima, e agora. É possível perceber alguma mudança nessa relação corpo e chão, e talvez a gente não perceba mudança nenhuma e tá tudo bem. A gente aqui não está buscando necessariamente mudanças, a gente quer convidar essa mente para permanecer ativa, investigando, percebendo, de forma bem equânime.
o que está acontecendo. E agora eu convido vocês então para virarem de lado e usando o apoio das mãos, dos braços, a gente vai sentar. Então a gente usou o somático como preparatório. Agora nós vamos fazer algumas posturas e vamos fazer posturas que com certeza vão estar mais fáceis a partir do movimento que a gente fez aqui. E a primeira delas vai ser o Dirga Pranama, que é a postura da longa saudação. A gente trabalhou a liberação dessa região de ombros, né? Então, só que o movimento foi na lateral. Agora a gente vai mover para frente, né? E é bem interessante a gente poder colocar. Eu gosto muito de fazer o Dirga Pranama com uma intenção, tá? Então, sentada sobre os calcanhares, eu não sei se dá para me visualizar bem aqui, espero que sim, tá? Sentada sobre os calcanhares, a gente vai inspirar elevando os braços e na exalação a gente faz esse mergulho e entrega para a consciência suprema tudo que a gente deseja entregar. E aqui a gente fica com o pulmão vazio, retendo a respiração por até 8 segundos. A gente volta inspirando, eleva as mãos e exala mãos em frente ao peito. E a gente repete mais 7 vezes, completando as 8 vezes que é sugerido que a gente faça esse movimento. Esse é um dos asanas bastante importantes para as mulheres. Então a gente inspira, eleva, exala, desce, mergulha e entrega. Sobe inspirando e desce com as mãos em frente ao peito. E podem ir repetindo no ritmo de vocês, um estado de presença.
as 8 repetições, podem deitar em Shavasana. Deitem em Shavasana, absorvendo os benefícios desse asana, Dirga Pranam, postura da longa saudação. No aspecto físico, trabalha as questões hormonais, auxilia na digestão, toda essa região abdominal é beneficiada. Os nossos órgãos recebem um massageamento, as nossas glândulas endócrinas são estimuladas. No aspecto psíquico, desenvolve a confiança na consciência suprema, estimula a fé, a humildade. E agora vocês podem virar de lado para voltar à posição sentada. E nós vamos fazer uma postura de torção, vamos fazer Matsyendrasana, que é uma postura também que a gente vai perceber, claro, a gente até podia ter feito antes. É interessante, às vezes, no somático, a gente fazer uma postura como essa antes e fazer depois do preparatório, para a gente perceber que a gente normalmente vai estar bem mais livre para a prática. Então, no Matsyendrasana, a gente vai cruzar a perna direita lá para trás, a perna esquerda aqui na frente. A gente vai abraçar esse joelho esquerdo com a mão direita, com o braço direito. Esquerdo vai lá para trás e a gente vai inspirar e torcer. Respiração livre durante a torção. Volta à frente e faz para o outro lado. Toda tapada que tá frio aqui. Retornou e agora a gente repete mais 3 vezes esse asana, a gente faz 4 vezes. Podem fazer bem no ritmo de vocês, durante a postura, respiração livre, sintam os órgãos abdominais recebendo esse massageamento a partir da respiração acontecendo nessa postura, ombros relaxados.
concluindo as 4 vezes, podem deitar em Shavasana. E aqui, agora quando vocês deitarem, já podem deitar com uma cobertinha para fazer a automassagem deitadas mesmo. Se precisarem, já colocar diminuir a claridade, pegar o seu olhinho. Então a gente já deita um pouquinho em Shavasana e depois já segue na automassagem. Absorve os benefícios da prática de Matsyendrasana. Leva a atenção para a região abdominal, região do umbigo ali, Manipura Chakra, região do peito, região da garganta. Esse asana ele é bastante completo. Então respira um pouquinho aí. Depois vai friccionando as mãos, trazendo calor para a gente fazer a automassagem, estimular o sistema linfático. Um momento de autocuidado, de autocarinho. E façam a automassagem de uma forma bem intuitiva. Eu não vou fazer a condução aqui para que a gente explore essa capacidade de perceber como o corpo quer ser tocado. Todos nós sabemos a importância desse momento da prática, então que seja um momento bem pessoal e que por alguns minutos a gente contemple com esse toque amoroso as diversas partes do nosso corpo.
continuem massageando por mais um tempinho, contemplando até os pés. E assim que terminarem, podem deitar em Shavasana. Deitem-se de costas, pernas estiradas, braços ao longo do corpo, com as palmas voltadas para cima, levando a atenção para esse contato com o chão. E aqui a gente pode voltar àquela comparação lá do início da prática, comparar lá com o início, como é que o corpo estava deitado, como é que a gente respirava e como o corpo está agora, como a gente respira agora. E além da observação, agora nós temos a intenção de aprofundar esse relaxamento. Então, a gente intenciona inicialmente relaxar os nossos ossos, a estrutura mais densa do nosso corpo. Relaxem os ossos, todo o esqueleto. 206 ossos nós temos no corpo humano, completamente relaxados, absorvendo os benefícios desta prática. Depois, relaxem os nervos, os músculos, a fáscia, a pele, naturalmente. Profundamente. Relaxem os órgãos internos, todos eles. Neste momento recebemos como que um banho de luz, um banho de energias salutares, harmonizando todo o nosso ser, em todos os seus aspectos, físico, energético, emocional, mental e espiritual.
bem devagar, vai trazendo a atenção novamente para este momento, para o ambiente onde vocês estão, tomando consciência do aposento, das paredes, do teto, do chão e do corpo de vocês deitado no chão. E exteriorizando a atenção, a gente vai trazendo movimentos sutis, primeiro com as extremidades, pés, mãos, cabeça, até que a gente possa fazer os movimentos que o nosso corpo está pedindo, sejam espreguiçar, sejam abraçar os joelhos, fazer rolinho de um lado para o outro. Sintam o que o corpo pede e façam. Até que vocês viram o corpo para o lado direito e permaneçam ainda um tempinho respirando nessa postura de autoacolhimento, se desejando uma boa semana, desejando bons votos, que todos sejamos felizes, livres, respeitados, amados. E com o apoio das mãos, a gente vai voltando à posição sentada, com as mãos unidas em frente ao peito. Aqui nessa posição, em Anjali Mudra, a gente se conecta com a energia do Anahata Chakra, sentindo a expansão desse campo amoroso que foi sendo gerado, expandido durante essa prática, e que a gente possa compartilhar essas bênçãos, esse amor, essa sensação de plenitude, de harmonia com todos os seres, vibrando pela paz, pelo amor, vibrando pela terra. E levamos as mãos lá no centro da testa. Aqui reverenciamos o nosso eu superior, nossos mestres, e nos cumprimentamos com Namaskar. Gratidão pela presença de vocês.